paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5 com o seguinte tema: a promessa da salvação. Porém, antes de darmos início à aula, quero agradecer mais uma vez de coração todos os irmãos que foram tocados por Deus e estão sendo usados pelo Senhor para colaborar com o nosso canal, com as suas despesas, com o fardo, que a gente às vezes não consegue carregar sozinho. Muito obrigado. Eu tenho no coração o sentimento de uma grande gratidão e por isso quero me colocar sempre diante do Senhor da glória, de nosso Senhor Jesus Cristo, para pedir a Deus que te abençoe, que te ajude, que te fortaleça. Eu sei que não é muito fácil a gente colaborar com um trabalho que você nem conhece direito, com um pastor que você nunca viu de perto, mas embora ainda tenhamos um número pequeno de colaboradores, mas estão sendo bastante suficientes para aliviar as nossas preocupações. Muito obrigado. Na próxima aula, provavelmente darei um resumo das contribuições deste mês de outubro. Deus te abençoe. Não deixe de exercer a generosidade que Deus pôs no seu coração, porque ela vai resultar em grandes bênçãos, eu tenho certeza, para a vida de todos. Agora, meus queridos irmãos, nós já estamos entrando no mês de novembro, Vem aí. E no mês de novembro a gente vai começar a fazer as matrículas para o curso teológico. Como eu disse, todos os colaboradores, não importa com quanto você colabore, por menor que seja a sua contribuição, você terá acesso gratuito ao curso teológico. Talvez alguém diga: pastor, eu não sou colaborador, não quero ser, mas eu quero fazer o curso. Quanto que custa o curso? Então, para aqueles que porventura estejam nesta categoria de não colaborador, de apenas alguém que quer realmente entrar no curso pela porta formal, que é um pagamento de mensalidades, o curso é o mais barato também do país. E olha que é um dos melhores, viu? Não é vangloriando não, mas nosso curso tem material, tem conteúdo. São 20 livros, mais de 3.000 páginas ao todo. Então é muito conteúdo, é muito material. Cada livro do curso, se fosse fazermos uma avaliação de um livro equivalente aos nossos livros, no comércio, aí na praça, nas livrarias, seria um livro de 80 a 120 reais cada matéria. Mas nós cobramos apenas R$ 75 por mensalidade e pretendemos dar 3 livros todo mês para os alunos matriculados. Porém, os colaboradores já estão com acesso gratuito, não vão pagar um centavo, vão estudar a palavra de Deus e vão receber muito conteúdo da Bíblia. Portanto, Deus te abençoe. Essa é uma maneira que eu senti de retribuir, de agradecer todos que têm colaborado com o nosso canal. Os dados para a matrícula, a partir agora de 1º de novembro, poderão ser enviados através do WhatsApp. Você pode enviar, só isso que eu quero: o seu nome completo, data de nascimento e a cidade que você mora. Somente isso. Não quero nenhum número de documentos, não quero mais nenhum dados. Eu só vou precisar do nome completo, data de nascimento e a sua cidade, o nome da cidade, do estado que você mora, tá ok? Quem quiser já começar a enviar, eu já vou começar então confirmar as matrículas. O curso só vai começar na primeira semana de janeiro, ok? Nós vamos fazer tudo antecipado, organizado, para quando chegarmos no dia 2 de janeiro, eu vou enviar a primeira matéria. Mais uma coisa importante: nós vamos fazer este curso em um ritmo acelerado. Este curso aqui na igreja, a gente dava ele num período de 2 anos, 2 anos e meio às vezes.
Aí você fala, realmente é muito tempo, né? Eu não estou mais tendo tempo para ficar 2 anos e meio fazendo um curso. Pois é, então vamos fazer ele num ritmo acelerado. Nós queremos fazê-lo do mês de janeiro para terminar no mês de julho. É o ritmo mais acelerado possível. Nós vamos estudar 3 matérias por mês. É claro que não vai dar para você ler o livro inteiro, estudar todos os pormenores, mas você vai receber as aulas gravadas, vai ouvi-las e nós vamos aproveitar o máximo para dar uma introdução, lançar um fundamento para você depois continuar estudando os seus livros, suas matérias em casa, mesmo depois de terminar o curso. Então, será um ritmo acelerado, porque não dá mais tempo também, né, irmãos, de se prolongar muito tempo. Estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, temos que acelerar. Temos que acelerar o passo agora. Acertar o passo como fez Enoque, acertar o passo com Deus, andar com Deus, glória a Deus. Então fique já atento, tá ok? Vamos abrir uma classe bíblica no WhatsApp. É um grupo, porém nós vamos chamar de a classe do obreiro aprovado. E eu vou estar mandando os convites para aqueles que me mandarem os dados, para você fazer parte da classe. Daí para frente, as comunicações nossas serão feitas através do grupo. Somente as informações pessoais, as coisas que você quer compartilhar só comigo, é que você vai então usar o meu WhatsApp pessoal e me comunicar. Mas comunicação de matérias, aulas, provas, testes, aí a gente passa tudo para o grupo, cai lá, todos têm acesso, todos começam a trabalhar e a estudar. Glória a Deus por isso. Vamos trabalhar então, vamos estudar hoje uma lição extraordinária. Eu confesso para vocês, tem vezes que a gente começa a preparar, olhar uma lição e fala, mas não tem nada novo, parece que vamos repetir tudo que já falamos em outras oportunidades, mas de repente somos surpreendidos pelo Senhor. Ele começa a abrir o nosso coração e a nossa mente no assunto, e aí vem coisas novas e abençoadas. Então creio que esta é uma dessas lições que Deus nos surpreendeu e nos surpreenderá. Prepare-se então, vamos pedir a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por ter vida, saúde e força para estarmos agora com cada um dos teus filhos e filhas, para estudarmos a tua palavra. Por isso rogamos a tua bênção sobre o nosso coração e a nossa mente, para que enquanto falamos, o Espírito de Deus esteja ministrando eficazmente na alma, no espírito de cada um dos meus irmãos. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então iniciar o estudo dessa lição com uma leitura bíblica pequena, apenas um versículo que eu quero ler com você. Está escrito, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3, verso 8. Dentre as grandes promessas de Deus, destacamos a salvação como a principal. Da palavra grega soteria, foi traduzida por salvação ou libertação e tem um significado muito mais amplo do que imaginamos. Não se trata apenas do livramento da condenação do inferno. A salvação do Senhor abarca todos os atos e processos redentores da parte de Deus, com a finalidade de levar o homem a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A salvação é a maior necessidade do ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. O Calvário é a resposta de Deus a esta necessidade. No cumprimento desta promessa vemos o grande amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Em certo sentido, a salvação do Senhor é muito simples e pode ser resumida nas palavras de Paulo ao carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Neste sentido, até mesmo os mais simples compreenderão o caminho da salvação, como está escrito. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo,
O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías 35:8. A palavra louco aqui é mais bem traduzida por débil. Encontramos pessoas débeis em todas as igrejas. Elas nunca se sentaram no banco de uma escola, nunca tiveram a autonomia para caminhar sozinhas pelas ruas da cidade, nunca puderam nem mesmo cuidar de si mesmos. Entretanto, estas pessoas conhecerão a salvação do Senhor e o glorificarão por isto. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5:14. Ao mesmo tempo, a salvação é também muito profunda. Ela produz o mais penetrante, o mais permanente impacto sobre a pessoa que a experimenta. Mesmo não compreendendo todos os mistérios da salvação, sabemos que podemos recebê-la pela fé e podemos desfrutar de todos os seus benefícios. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:32-33. De uma coisa estamos certos: somente uma grande salvação vinda da parte de Deus poderia levar o homem caído à condição de filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Como está escrito: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Lucas 1:68. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2:3. Esta é a introdução da lição de hoje. Vamos estudar a palavra de Deus procurando entender a grandeza da promessa da salvação e todas as bênçãos oriundas de sua manifestação. Ponto de número 1. A promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. De 1848 a 1850, Spurgeon teve um momento de muitas dúvidas e amarguras. Nesse tempo, com apenas 14 anos de idade, ele percebeu que não era um cristão verdadeiro, mesmo sendo criado em um lar cristão. Em janeiro de 1850, ele saiu de casa para ir ao culto da manhã em uma igreja congregacional da cidade de Colchester, mas por conta de uma tempestade de neve teve que entrar numa capela metodista. Mesmo sem vontade, ajuntou-se à pequena congregação e ficou lá, bem no fundo. Então um simples irmão da igreja subiu ao púlpito e, de forma convicta e fervorosa, repetiu o texto de Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois de falar por alguns minutos, ele fez o apelo aos presentes e Spurgeon teve um encontro com o Senhor. Ele olhou para Jesus e foi salvo. Sua vida nunca mais foi a mesma. Charles Spurgeon pregou o seu primeiro sermão com 16 anos de idade e no ano seguinte tornou-se pastor de uma igreja batista em Water Beach. Nos anos seguintes, a Inglaterra inteira conheceria as brilhantes pregações de Charles Haddon Spurgeon, que não muito tempo depois do seu chamado se tornou o príncipe dos pregadores. Este é o poder e a virtude da maravilhosa salvação do Senhor. Você se lembra do dia em que o Senhor te salvou? Você se lembra do que sentiu? O dia da salvação foi feito por Deus e foi o maior dia de nossas vidas, glória a Deus. A Bíblia diz: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 19-24. A obra de salvação. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Adão era o representante federal da raça humana. Quando ele pecou, todos nós pecamos com ele e nos tornamos culpados do nosso próprio pecado. Ficamos alienados de Deus e de sua glória
e fomos destinados a sofrer as consequências da justa ira de Deus. O ensino bíblico a respeito da realidade do pecado apresenta nitidamente o contraste que existe entre a depravação da humanidade e a sobrepujante glória de Deus. A sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz. Por dentro, compele-nos ao mal, como parte da nossa natureza caída. O pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, mas principalmente o homem. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. E o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz. Jesus Cristo é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. O título autor refere-se à sua provisão, a provisão da salvação por Cristo. E consumador refere-se à aplicação desta salvação na nossa vida diária, presente, através da vida imaculada de Jesus Cristo e de sua morte expiatória. Deus providenciou a salvação para todos os que creem. O homem pecador é incapaz de mudar a sua situação e dessa forma ele precisa atentar para a providência divina. A encarnação e morte de Cristo são os elementos essenciais e absolutos na salvação. Através de Jesus Cristo, Deus pode remover o pecado do homem sem violar a sua justiça, e isso é obra da graça. A salvação opera uma milagrosa transformação espiritual na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que ele morreu em seu lugar. Logo, não é uma obra humana, é uma obra divina. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmo 37, 39. Quem são os justos? São todos aqueles por quem Cristo morreu. O Salvador. Jesus Cristo é a única resposta à depravação do homem. A resposta não está na religião, nem na igreja, nem nos pregadores. A resposta para a perdição do homem está na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma que fomos colocados debaixo do pecado pelo nascimento natural, agora pela fé em Cristo recebemos um novo nascimento. O homem que estava debaixo da condenação recebeu a promessa, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estavam espiritualmente mortos foram vivificados. Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal foi arrancado do poder de Satanás. Foi libertado do domínio maligno, foi transportado para o reino da luz para receber uma nova cidadania, a fim de pertencer à família de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, aos Efésios 2, de 13 a 16. Ponto de número 2, a natureza da promessa de salvação. Justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, Romanos 5, 1 e 2. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos pela fé em Jesus Cristo. Justificação é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era um condenado, agora porém goza do perdão. Antes estava sob a condenação, mas agora foi aceito por Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 24 e 25. Justificação inclui mais do que perdão dos pecados. É a remoção da condenação, pois no ato da justificação Deus coloca o ofensor na posição de justo. Um criminoso perdoado por um tribunal humano não é considerado bom ou justo. Mas Deus, ao perdoar o pecador, o declara justo aos seus olhos,
Paulo nos assegura que Deus justifica o ímpio, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4:5. Imputar é transferir o crédito da perfeita justiça de Deus para a conta do homem que crê no Senhor Jesus. Jesus tomou o manto do pecado para nos vestir do seu manto de justiça. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61, verso 10. Cristo expiou nossa culpa, satisfazendo a lei, tanto por obediência como por sofrimento. Ele tornou-se o nosso substituto, de maneira que, estando unidos com Ele pela fé, sua morte é a nossa morte, a sua obediência é a nossa obediência. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5:21. Deus nos aceita, não por qualquer bondade que tenhamos feito, nem por méritos, mas porque Cristo nos deu a sua perfeita e toda suficiente justiça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28. Regeneração. A regeneração é o ato divino que concede ao penitente que crê em Jesus Cristo uma nova vida. Deus nos salvou pela lavagem da regeneração, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, versos 5 e 6. A nossa alma foi completamente lavada das imundícias do pecado, recebendo a nova vida. Experiência essa, simbolicamente ilustrada no ato do batismo. E agora, porque te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22:16. O mesmo Deus que assoprou nas narinas do homem no princípio, dando-lhe o fôlego de vida, agora o recria pela operação do seu Espírito Santo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20:22. O resultado prático da regeneração é a transformação radical da pessoa em sua natureza, em seu caráter, em seus desejos e propósitos. Regeneração é o aspecto singular do cristianismo. Nas religiões pagãs, aceita-se a permanência do caráter. Embora essas religiões recomendem penitências e ritos pelos quais a pessoa espera expiar os seus pecados, não há nenhuma promessa de vida e de graça para transformar sua natureza. O ensino de Jesus Cristo é a única mensagem que declara tomar a natureza decaída do homem e regenerá-la, colocando-a em contato com a vida de Deus. Não existe nenhuma analogia entre o cristianismo, budismo e islamismo. Ninguém pode dizer que quem tem Buda tem vida. Buda pode ter algo em relação à moralidade, pode estimular, causar impressão, ensinar e guiar, mas nenhum elemento novo é acrescido às almas que professam o budismo. As religiões são produtos do homem natural, mas o cristianismo é obra de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. A renovação do espírito humano começa no dia em que ele crê na morte substitutiva de Cristo, ele agradece por ter ele morrido em seu lugar. Na verdade, o espírito do homem não regenerado é semelhante a uma lâmpada desligada. Não deixa de ser lâmpada, pelo fato de não estar funcionando. Mas o espírito inativo do incrédulo tem um papel importante em sua vida, serve como um lembrete constante de que algo essencial está faltando em seu interior. Agostinho, o grande teólogo, disse: tu nos fizestes para ti mesmo, ó Deus, e nossos corações não têm descanso até que encontrem descanso em ti. A Bíblia retrata o homem não regenerado como alguém que anda em trevas. Ele não pode perceber que todas as coisas que tenta colocar no lugar de Jesus são falsificações enganosas.
Quando Adão pecou, seu espírito se escureceu, sua luz espiritual se apagou. Contudo, como parte do plano divino, Deus tinha um plano para restaurar o espírito do homem que estava em trevas. O apóstolo João retratou que Jesus veio como a luz a todos os homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versos 4 e 9. Quando alguém nasce de novo, a luz realmente acende em seu interior. Pela primeira vez, ele se torna capaz de entender as coisas de Deus e o campo das verdades espirituais. Do ponto de vista espiritual, a regeneração significa a fusão da vida espiritual, ou seja, da vida que procede de Deus no espírito do homem. Esta vida espiritual é o único elo válido na autêntica comunhão com Deus. Jesus falou sobre esta vida que procede dele quando ensinou sobre a videira verdadeira. Ele disse: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. João 15, verso 5. O homem regenerado recebe uma nova natureza habilitada para fazer a vontade de Deus. Essa nova natureza é caracterizada por um novo desejo de viver sem pecado, e caso seja cometido um pecado, existe um profundo constrangimento, uma completa perda da alegria espiritual. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5,17. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 aos Coríntios 2,16. A obra regeneradora do Espírito foi anunciada desde o Antigo Testamento e a sua principal característica é a mudança interior com relação ao pecado e a busca da santidade. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Ezequiel 36, versos de 26 a 31. O poder da regeneração introduz o homem a um novo nível de relacionamento com Deus, fazendo-o compartilhar da própria natureza divina. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Na regeneração, Deus age no âmago do ser humano. A nova vida tem início logo que o pecador arrependido crê e recebe a Cristo como Salvador. Paulo explica que esse poder interior do crente é o próprio Cristo vivendo e se expressando por intermédio de sua vida, conforme disse Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Santificação. A justificação é aquilo que Deus fez por nós, enquanto a santificação é aquilo que Deus faz em nós. A justificação nos coloca numa relação correta com Deus, ao passo que a santificação demonstra o fruto dessa relação, experimentalmente, isso através de uma vida separada do pecado e consagrada a Deus. É Deus e não o homem o autor da santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Porém, isso não quer dizer que o homem é inteiramente passivo no processo. Ele pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação pelo uso diligente dos meios que Deus já pôs à sua disposição. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7, verso 1. A santificação não é como a justificação, um ato jurídico, mas uma atividade moral e recriadora,
pela qual o pecador é renovado no seu interior e levado a ser cada vez mais conforme a imagem de seu Filho Jesus. Na justificação, a dívida do pecado é cancelada e o homem passa a ter paz com Deus. Na regeneração, recebe vida espiritual e se torna filho de Deus. Na santificação, é separado do pecado e é consagrado a Deus. Esses três aspectos da salvação não ocorrem separados, mas simultâneos. A santificação é posicional e também progressiva. A santificação posicional é adquirida em virtude da nova posição em Cristo. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, verso 2. A santificação progressiva está implícita no fato de que alguns continuam ainda vivendo de forma carnal, o que significa que a sua presente condição não está à altura de sua posição concedida por Deus e por esta razão são exortados a purificar-se e assim consagrarem-se a Deus. Esses dois aspectos da santificação estão implícitos no fato de que aqueles que foram tratados como santificados e santos são também exortados a serem santos. Aqueles que estavam mortos para o pecado são também exortados a mortificar seus membros pecaminosos. Aqueles que se despiram do velho homem são exortados a se revestirem do novo homem. Ponto de número 3, promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. A teologia católica romana deu ao apóstolo Pedro o status de a pedra angular da igreja. Todavia, o apóstolo sempre se referiu a si mesmo como sendo um humilde servo do Senhor. O apóstolo Pedro, o apóstolo da esperança, deixou claro que Cristo é a base irremovível da nossa salvação, conforme lemos, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4,12. E ainda, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, de 4 a 6. O apóstolo Paulo também reiterou que a base da promessa da salvação dependia exclusivamente e unicamente de Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Portanto, somente Cristo, e não homem algum, ou alguma organização religiosa, é a pedra. Não, glória a Deus, somente Cristo. Cristo somente. A apostasia individual. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3,14. As Escrituras ensinam constantemente que o homem tem o poder de escolher livremente entre a vida e a morte, e Deus nunca violará esse poder. O Novo Testamento ensina que é possível resistir à graça divina e resistir para a perdição eterna, e que a perseverança é condicional, dependendo de manter-se em contato com Deus. Portanto, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 26 e 29. Essas palavras foram dirigidas a cristãos, aqueles que são descritos como havendo sido uma vez iluminados,
havendo provado o dom celestial, participantes do Espírito Santo, havendo provado a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Essas palavras certamente descrevem pessoas regeneradas. Os cristãos hebreus estavam desanimados e perseguidos, estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Antes de serem novamente recebidos na sinagoga, requeria-se deles que fizessem publicamente as seguintes declarações. Primeiro, que Jesus não era o Filho de Deus. Segundo, que o seu sangue era o sangue de um malfeitor. Terceiro, que os seus milagres foram operados pelo poder do maligno. Tudo isso estava implícito na passagem de Hebreus 10, 29. Se aqueles crentes voltassem para as sinagogas, isto seria equivalente a crucificar o Filho de Deus de novo e a expô-lo ao vitupério. Seria o terrível pecado da apostasia. Seria como o pecado imperdoável para o qual não há remissão, porque a pessoa que está endurecida a ponto de cometê-lo não pode ser renovada para arrependimento. Os apóstatas seriam dignos de um castigo mais terrível do que a morte, visto que incorreriam na vingança do Deus vivo. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aos Hebreus 10, 30 e 31. Se o terrível pecado da apostasia de pessoas salvas não fosse possível, todas essas admoestações seriam totalmente desnecessárias. Todavia sabemos que as várias pessoas que já receberam o amor e o perdão de Deus, se não cultivarem a fé que uma vez foi dada aos santos, poderão esfriar em seu relacionamento com Deus, vindo até mesmo romper este relacionamento espiritual e vindo a rejeitar por completo os ensinamentos fundamentais da palavra de Deus. Então chamamos esse comportamento de apostasia. Existem vários registros bíblicos que confirmam a possibilidade da apostasia ou do abandono da fé genuína. 1 Timóteo 6,10, Hebreus 2,1, 2 Pedro 2, versos de 20 a 22, que leremos agora. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama, 2 Pedro 2, 20 a 22. A salvação que provém de Deus exige que sejamos propriedades exclusivas dele. Qualquer atitude que fuja deste padrão não é bíblica. A promessa e a segurança da salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. João 10, 27 a 29. A salvação de Cristo é eterna, mas não é incondicional. Quem quer ser salvo, quem quer permanecer na salvação, deve permanecer na obediência. A Bíblia diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. E com essa finalidade, Ele oferece a sua graça a todos. A salvação é obra de Deus, absolutamente livre e independente de nossas boas obras ou méritos. Mas o homem pode escolher aceitar a graça de Deus, ou pode resistir, ou abandoná-la, desistir dela. É seu direito, é o direito do seu livre-arbítrio, ele sempre vai permanecer. Deus predestina a todos que querem a ser salvos, não os que não querem. A doutrina da predestinação não foi revelada com o propósito de excluir os que ainda não creem, mas de confortar os que já creem. Quando Deus chamou Jeremias ao ministério, ele sabia que o profeta teria uma tarefa muito difícil e poderia ser tentado a deixá-la. Para encorajá-lo, o Senhor assegurou ao profeta que o havia conhecido e o havia chamado antes de nascer. Com efeito, o Senhor disse: já sei o que está diante de ti, mas também sei que posso te dar graça suficiente para enfrentares todas as provas futuras e conduzir-te à vitória.
Paulo confrontou os irmãos carnais de Coríntios, lembrando-os da terrível experiência da congregação no deserto quando se distanciou de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, de 1 ao 6. Os coríntios se haviam jactado de sua liberdade cristã e da possessão dos dons espirituais. Entretanto, muitos estavam vivendo num nível muito baixo de espiritualidade. Evidentemente, eles estavam confiando em sua posição e privilégios no Evangelho. Porém, Paulo os adverte de que os privilégios podem perder-se pelo pecado. E cita os exemplos dos israelitas. Estes foram libertados de uma maneira sobrenatural da terra do Egito, por intermédio de Moisés. A passagem pelo Mar Vermelho foi um sinal de sua dedicação à direção de Moisés. Todos foram cobertos pela nuvem de glória, símbolo sobrenatural da presença de Deus que os guiava. Depois de salvá-los do Egito, Deus os sustentou, dando-lhes de maneira sobrenatural o comer e o beber. Tudo isso significava que os israelitas estavam em graça, isto é, no favor e na comunhão de Deus e com Deus. Mas a expressão uma vez em graça, sempre em graça, não foi confirmada na experiência desastrosa dos israelitas, pois a rota de sua jornada ficou assinalada com as sepulturas dos que foram destruídos em consequência de suas murmurações, rebeliões e idolatrias. O pecado interrompeu sua comunhão com Deus e, como resultado, caíram da graça. Paulo declara que esses eventos foram registrados na Bíblia para advertir os cristãos quanto à possibilidade de perder os mais sublimes privilégios da promessa da salvação por meio do pecado deliberado. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Judas, versos 22 e 23. Vamos para a conclusão de nossa lição. A promessa da salvação nos lembra que não é prudente falar indevidamente dos perigos da vida cristã. A maior ênfase deve ser dada aos meios de segurança. Quais são eles? O poder de Cristo e sua presença conosco, a fidelidade do Espírito Santo que habita em nós, a certeza das promessas divinas, a eficácia da oração. O Novo Testamento ensina sobre a segurança eterna da salvação e a obediência do crente, como lemos. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. O crente temente a Deus não vive em uma corda bamba com respeito à vida eterna. Não, pelo contrário. Ele tem a plena certeza de sua fé em Deus e da promessa da salvação. Mesmo a despeito de suas debilidades e imperfeições, ele segue confiante na fidelidade de Deus. A fé o conduz ao pleno descanso do amor de Deus e à inabalável confiança na promessa da salvação, que é em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro caminha sempre confiado na justiça perfeita do seu Salvador e por isso mesmo pode cantar nas noites mais escuras dos temores e provações, como disse Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Portanto, a segurança da salvação eterna é algo pacífico, sereno e tranquilo para aqueles que dedicam-se, para aqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração. Que a gloriosa promessa da salvação do Senhor se cumpra na vida de todos os meus queridos irmãos.
todos os escolhidos do Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.